Boa noite, Pro. Boa noite a todos. Boa noite, Aninha. Bem-vinda. Quem que eu não vi ainda hoje? Beth também. Graça e Bom paz. dia, boa noite. Tudo bem aí? Tô perdida hoje. Isaac tá de lambuja aí, né, Verinha? Que bênção. É a carinha dele. É a carinha dele. Olá, tudo bem, Isaac? É os filhos, Nossa, é os netos, tudo junto. Aninha, Xavier, tudo bem aí? É tanta Aninha na minha vida, glória a Jesus. Tudo bênção. Gente, quem não estava na reunião passada e assistiu o vídeo e entendeu e gostou, quiser falar alguma coisa aí rapidamente, um minutinho, pode abrir o áudio aí e falar, ó, eu não estava, mas assisti e gostei e vamos estar junto. Quem quiser falar aí um oi e falar se não estava e gostou do vídeo, eu vou gravar novamente para que outras mulheres possam estar, né? Assistir, na verdade. Vamos orar para a gente iniciar então, e aí a gente vai começar o nosso bate-papo. Já tem bastante mulheres aqui com a gente, já dá pra gente iniciar esse bate-papo, tá bom? Senhor, nós queremos te agradecer por essas mulheres que nesse momento, Pai, se dispuseram a estar aqui conosco, nessa reunião online, onde nós podemos sim, Senhor, compartilhar experiências, falar um pouco da tua palavra, dos nossos dilemas, das nossas dificuldades, dos nossos desafios, Deus, como mulher. Senhor, eu creio que hoje, como essa semana, Senhor, muitas mulheres já tiveram grandes desafios e diante da tua palavra elas conseguiram alcançar a vitória, Pai. Muito obrigada, Jesus, porque o Senhor tem nos levado a um lugar de confiança no Senhor, a um lugar onde a fé é que opera o milagre na nossa vida. E nós hoje, Senhor, vamos falar de uma mulher que inspira as nossas vidas em vários aspectos e que nos mostra que ser uma mulher de Deus também é ser uma mulher frágil, também é ser uma mulher de desafios, de provas, de derrotas muitas vezes também, de pecado, Senhor. Nós cometemos pecado, mas nós não queremos estar em pecado. E é por isso, Senhor, que nós estamos aqui reunidas, juntas, para aprendermos mais com o Senhor e com a Tua Palavra. Espírito Santo, fica aqui conosco, na casa de cada uma das minhas irmãs. O Senhor é onipotente, onipresente e onisciente, Pai. E eu sei que o Senhor está agora, Pai, junto com cada uma dessas mulheres, onde elas estão, em casa, no trabalho, Senhor, no escritório ainda, no carro, onde quer que essas mulheres estejam, Senhor, acompanhando essa reunião, que o Teu Espírito Santo possa estar ali do lado delas, trazendo discernimento necessário, Senhor, de tudo que nós vamos falar aqui. Que nós possamos sair daqui, Senhor, cheias da Tua palavra, da vontade do Senhor para nós. E cada dia mais sejamos curadas, restauradas pela Tua palavra, Senhor, em nome de Jesus. Amém, queridas? Glória a Deus. Fico muito feliz por todas vocês. Opa, tem mais gente chegando. Pri. Tem famílias inteiras aqui, gente. Isso é uma delícia. É mãe, é filha, é irmã, todo mundo junto. Glória a Deus. É uma delícia isso aqui. E eu quero ver esse número aumentar. Juju! Gente, nossa gravidinha Juliana estava internada, né? Mas ela saiu hoje, já tá aqui com a gente. Oi, Priscila, prazer, viu? Deus abençoe, seja bem-vinda. Fico muito feliz por vocês. Deus tem feito grandes coisas, né? Cleo com a Renatinha lá, tá no mesmo computador hoje, glória a Deus. Muito feliz por vocês. Será que eu não cumprimentei alguém, gente? Passei batido? Acho que não, né? Acho que todo mundo eu falei. Juju, Vargas tá fechado aí. Fala um oi, Ju, pra mim ver você, porque você não está aparecendo aqui na minha tela, por isso que eu não falei oi. Cadê Juliana Vargas? Juju... Fala um oi pra nós. Oi. Cadê? Ah, apareceu aqui para mim. Nossa, que bonita você está, né? Gente, eu costumo perguntar para as mulheres se elas passaram perfume para estar na reunião online. Vocês passaram perfume? Vocês estão bem cheirosa? Não tá? Gente, que difícil isso. Ainda bem que a tecnologia ainda não transmite odores, né? Porque senão ia ser complicado nesse exato momento. Mas graças a Deus por isso. Mas vocês são lindas. Deixem as câmeras abertas para quem puder, tá bom?
para que a gente possa ver o rosto de vocês, para que a gente veja aquelas que começarem a chorar porque Deus está ministrando, para a gente ver aquelas que estão rindo porque vão ser alegradas por alguma piada que a gente conte ou por algum testemunho engraçado. Isso é muito, muito bom, tá bom? Pode deixar a bagunça aí atrás, os filhos passando, não tem problema, né? Só o áudio que a gente fecha para não dar tanto barulho, mas deixa aí a câmera aberta pra gente ver a carinha de vocês, tá bom? As maquiagens estão desfeitas já no final do dia, mas isso não tem problema, tá bom? Muito feliz com vocês aqui. Livro tá na mão aí de vocês, Bíblia, papel. Olha, tem uma gatinha junto com a Priscila, que linda. Vamos começar então? Olha que bênção. A Beth tá fazendo figa na gente. Olha com a Bíblia nova que ela comprou, gente. Uma Bíblia que dá para anotar assim do lado, bem linda. Essa crente é terrível. Fica fazendo figa na gente. Mas a gente também tem Bíblia bonita. Amém? Eu queria abrir já o primeiro round, vamos dizer assim, do nosso bate-papo. E assim, eu gostaria que muitas de vocês falassem, ou todas de vocês falassem, tá bom? Esse é o desejo do meu coração. Eu queria muito ouvir vocês. Mas a gente também não pode, cada uma de nós, pegar aí e falar 5, 10 minutos, porque senão a reunião vai embora e a gente não consegue conversar. Então eu queria que você sim falasse, que você participasse, mas que você fosse bem objetiva, né, na sua fala, para que a gente possa ter um tempo bem prazeroso, bem proveitoso aqui durante essa reunião, tá bom? Então a gente começou o livro lá na página 9, falando sobre uma mulher chamada Sara, né? Para quem esteve no nosso culto presencial no finalzinho de outubro, que foi o primeiro e último do ano, né? Porque infelizmente a gente não teve. A gente já falou um pouquinho sobre Sara. Eu trouxe uma palavra ali falando sobre a vida na alma e a vida no espírito, né? Que Agar representa, né, uma mulher que vive mais na alma, né, nas suas próprias decisões, sem necessitar de Deus. E Sara representa uma mulher que é guiada pelo Espírito Santo, que é guiada pelo seu espírito, né? Então esse foi o paralelo que eu trouxe ali no dia 24. Mas eu quero tratar um pouquinho sobre o que o autor está falando aqui no livro, para que a gente possa então poder, né, articular melhor a nossa conversa. Ele vai falar um pouco sobre isso também, sobre essa vida na alma, essa vida no espírito durante os capítulos aqui, mas ele abre muito mais o leque de tudo isso. Então a gente começa lá na página 9, que ele faz como se fosse um início, né? Como é que fala? Uma introdução sobre o assunto de Sara. E aí eu já queria ver com vocês o que nessa introdução alguém quer falar, algo que anotou ou que grifou ou que achou muito, muito interessante para a sua vida nessa página 9 e 10, antes de começar o primeiro dia. Eu queria que alguém abrisse a roda aí do bate-papo para a gente falar. Não tenham vergonha, estamos entre mulheres, entre amigas e entre mulheres de Deus, né? Então a gente pode sim falar, não tem errado nem certo, graças a Deus por isso. Você não precisa ler aquilo que você escreveu nas suas respostas, não é isso que eu quero. O que eu quero é um bate-papo, né? Então eu vou só dar uma deixa aqui para a gente começar. Essa introdução ele fala que Sara, a partir da promessa que ela recebe, né, junto com seu esposo Abraão, ela aguarda então essa promessa de um filho, né? Essa mulher desejava muito ter um filho e durante toda a vida dela com o esposo ela não teve essa possibilidade. Sara era estéril, né? Ela não poderia ter filhos. E aí, num dado momento, o Senhor vem, lá em Gênesis 12, para quem lê um pouquinho da história, e faz essa promessa dizendo que Abraão teria sim filhos, né? E o Senhor faria isso. E aí Sara começa já, então, a preparar tudo isso para a chegada desse filho. Já que Deus estava falando com ela e com o esposo, ela já podia preparar todas as coisas. Mas passam-se 10 anos, né? Aí bem no comecinho da introdução, e nada acontece, né? Nada acontece. E aí vem o parágrafo seguinte, que aí eu quero começar esse bate-papo com vocês. Sarai decide, então, assumir as rédeas da situação. Talvez o Senhor precise que eu cuide disso, né? Então esse é o primeiro passo aí da mulher Sara, nesse momento ainda Sarai, né? Porque depois Deus muda o nome dela,
Então, depois de 10 anos que ela recebe a promessa do próprio Deus, ela decide tomar as rédeas da situação, dizendo para ela mesma e para o esposo: eu acho que Deus precisa de uma ajudinha. Você, mulher, já se viu falando isso ou pensando isso igualzinho Sara? Quem já falou assim: não, eu vou dar um jeito nisso e vou resolver essa situação? Abre aí o áudio e compartilha rapidamente com a gente se você já falou, se você já pensou isso. Pode ser? Quem quer falar aí? Vocês vão ficar todas tímidas assim na primeira reunião, ninguém quer falar, ninguém quer, né, expor. Feliz, eu acho que Sará, eu acho que é bem parecida com, pelo menos eu falo por mim. A gente é muito ansiosa e quer fazer as coisas assim, né? No nosso tempo, e quer dar um jeitinho, e não é assim. A gente tem que ter paciência de esperar a vontade de Deus se cumprir na nossa vida. A gente não tem. Deus fala assim: eu vou fazer isso, isso e isso, e você quer que já seja assim para amanhã. E muitas vezes não é. O nosso grande inimigo, então, né, Rose, é o tempo, não é isso? A gente tem esse grande inimigo que é o tempo, né? Então, a Sarai, ela tem esse mesmo inimigo que eu e você temos no nosso dia a dia. Nós todas temos esse grande inimigo que é o chamado tempo, né? Mas alguém quer falar se também é ansiosa? A Aninha levantou o dedinho, a Aninha Xavier levantou o dedo, dizendo que também é, né? E Sarai, então, decide tomar as rédeas, né? E fazer a coisa acontecer. Mais alguém quer falar sobre essa atitude de tomar as rédeas? Além de tomar as rédeas, ela ainda instiga o marido. Então, além de ser ansiosa, ela ainda instiga Abraão. Quer dizer, ela articula tudo. Olha, eu tenho a minha serva, você deita com ela, a gente antecipa. Então, a gente acaba não pensando nas consequências. A gente só quer resolver. A gente quer antecipar o promessa. Então, o que você está me dizendo, Beth, olha só, mulheres, a Beth está dizendo para nós, e é isso que eu estou entendendo, e essa deixa é muito boa, Beth. Além dela tomar as rédeas para ela ainda põe o marido no meio da situação. Em que situação? De sair do lugar da promessa, né? Porque Abraão estava quietinho. Abraão não estava se mexendo, né? Ele estava aguardando. Mas quando a mulher vai falar para o marido alguma coisa que ela quer, ela já vê o começo e o fim. Então, ela já tinha todo o plano passado. Olha, Deus está demorando. Então, vamos fazer com que as coisas aconteçam. Então, muitas vezes a gente tem essa preocupação. É isso mesmo. Gente, será que tem... temos essa preocupação. Será que tem mais alguma Sarai aqui no nosso meio, fora eu e a Beth? Porque se ela já falou isso é porque ela já teve essa situação. Quando a gente chega pro marido para dar alguma ideia a respeito de algo que a gente está tomando as rédeas de Deus, né? A gente já chega com um plano traçado, não é assim que acontece? Quem já articulou aí algo que Deus tinha falado algo e você não teve paciência para esperar e você fez um plano do começo, meio e fim, já certo? Não, eu já sei tudo que eu tenho que fazer. Ó, nós vamos fazer assim, nós vamos fazer assado, e, né, nós vamos fazer dessa maneira. E aí você sai de todo o propósito que Deus tinha direcionado você e seu esposo, ou você sozinha como mulher, né? E você sai de todo o plano e ainda bota alguém no plano junto com você. Mais alguém, fora eu e a Beth? Porque eu fiz isso algumas vezes, né? Já. E a gente entra em enrascada mesmo, né? É muito complicado. Então, assim, ela fala, assim como nós mulheres geralmente temos a tendência de falar que talvez Deus precise de uma ajudinha. Essa é a palavra que muito provavelmente Sara falou no coração dela, tá? Então, além dela tomar as rédeas, a gente sempre leva mais alguém a desobedecer junto conosco, né? E geralmente, no caso
de mulheres casadas tem a ver com o marido, tem a ver talvez com filhos. A gente arrasta todo mundo para o lugar de falta de fé que a gente entrou. Então, quem não estava crendo naquele momento na promessa de Deus após 10 anos era Sarai. Abraão estava quietinho no canto dele, aguardando a promessa, e Sarai simplesmente diz assim: mas já passou muito tempo. A gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque o nosso tempo realmente não é o tempo de Deus, né? Realmente não é o tempo de Deus. Eu quero... Oi, quem é? Eu. Sônia. Então, mas eu acho que Abraão tinha pouco de culpa nessa história. Veja bem, o Senhor falava com Abraão, não com a Sara. Né? Ele que tinha mais contato com Deus. E aí também faltou autoridade masculina, né? Autoridade como marido. É muito fácil colocar sobre a Sara, porque, na verdade, ela já falou com 90 anos, né? Ela não tinha menstruação. Qualquer mulher do mundo vai falar, eu não agora, né? Então, eu vejo também que a culpa é da Sara, dela começar a situação, se ela, né, aceitar dormir com outra pessoa, sabe? Não era assim, né? Não sei o que vocês acham. A sua colocação também é legal, Sônia. A gente realmente, às vezes, lança, né, toda a culpa só na esposa, né, só na Sara. E esquece que tinha parte de Abraão, dele exercer autoridade sobre a mulher, né? Dele bater o pé e não deixar que ela fizesse tudo aquilo. Mas aí a gente tem uma questão justamente do livre-arbítrio, né? E a passagem para mim de Sarai e de Abraão mostra muito isso, Sônia, né? Mostra muito essa questão do próprio Deus permitindo que o homem tome as suas próprias decisões, né? Então, cada palavra, cada história dentro da Bíblia Sagrada, queridas, tem um propósito muito especial, que é nos ensinar uma lição, que é nos mostrar como Deus age no homem, através do homem, e como ele entra na história para mudar muitas vezes a vida do homem, né? Então a Bíblia Sagrada ela tem isso. Então quando Abraão ele simplesmente não toma nenhuma posição mais forte no sentido da decisão de Sarai, eu acredito que tem muito a ver com o próprio Deus, né? Dizendo assim, então, faça o que você quer. Eu até queria que vocês anotassem algo para que vocês depois meditassem nisso. Na minha opinião, isso é a minha opinião, tá bom? A galera que tá comigo nas aulas sabe essas minhas análises teológicas e vão entender o que eu tô falando, né? Mas na minha opinião, Abraão representa o próprio Deus, tá? Então, na minha opinião, Abraão é o próprio Deus. Sara é a nossa vida, o homem no geral, não só a mulher Sara, mas diz respeito ao homem aqui nessa terra, né? Alguém que recebe uma promessa, alguém que tem realmente um chamado de Deus. Então, Sara, para mim, representa o ser humano aqui na terra e, mais precisamente, se a gente lançar para o lado bem espiritual, o nome dela representa princesa, né? Mas ela se torna mãe de nações. Então, para mim, Sara representa a própria igreja hoje, né? No contexto do Novo Testamento, Sara é a própria igreja, a própria noiva de Cristo, ok? Então, Abraão é o próprio Deus, Sarai é a noiva, a igreja, né? O ser humano aqui na terra, ela tem essa representatividade. E Isaac é o filho da promessa. É quem? É o próprio Jesus, né? São os filhos que viriam após esse filho, porque de Abraão e Sara só nasce Isaac. Deus promete que seria uma numerosa multidão, né, de filhos, mas a gente percebe na história ali que desse casal só sai um filho, que é Isaac. Mas quando a gente lê o restante da história, a gente percebe realmente nações sendo geradas através de um só homem, que é Isaac. Então, através de Cristo, que para mim Isaac é a representação do próprio Cristo, do próprio Jesus, através da morte desse filho unigênito de Deus, desse único filho que Deus teve, nós tivemos então
uma multidão de filhos que vieram após ele. Então, assim, se a gente começa a ver esse contexto espiritual, Soninha, então por isso que eu prefiro levar essa palavra para o ambiente mais espiritual do que natural. Ainda que a nossa análise tem que ser natural para a gente entender esse contexto de como uma mulher passa por situações difíceis, que esse é o propósito, né, do nosso estudo. Mas o que eu tô querendo dizer para vocês é assim, olhem para essa história também como algo realmente que Deus estava trazendo, uma ilustração a respeito de algo espiritual. Né? Então, Sara representa a igreja, Sara representa a humanidade, Sara representa todos os seres humanos aqui na Terra que recebem uma promessa, mas que muitas vezes não suportam esperar Deus cumprir essa promessa. E vocês percebem que durante toda a história, Abraão realmente é alguém mais passivo na história, né? Percebem isso? Ele não é muito ativo, né? Ele é sempre mais passivo. Ele obedece a mulher, né? Ele deixa a mulher tomar as decisões. Então, por isso que eu falo que ele tem uma representatividade muito parecida com Deus, porque Deus realmente traz esse livre-arbítrio para nós. Então, quando Sara ou Sarai naquele momento toma as rédeas na mão dela e decide tomar a decisão, é como se o próprio Deus dissesse assim, bom, então faz aquilo que você quer fazer. Eu já dei a promessa, eu já falei para você o que eu quero fazer na tua vida, mas a decisão final sempre é do homem. Deus nos deu esse livre-arbítrio e ele é maravilhoso. Quando nós tomamos as decisões da nossa vida, Deus está permitindo isso. O grande problema são as consequências dessas decisões tomadas sem uma direção de Deus. Esse que é o grande problema. Essa que tem que ser a nossa preocupação. Então, estar debaixo da promessa de Deus é melhor do que estar na nossa própria decisão. Esse tem que ser o nosso entendimento, né, Soninha? Mas o entendimento que você passou de a responsabilidade não ser só no caso de um casal, realmente não é, tá? Não é. A responsabilidade é de ambos e Abraão deveria sim ter passado uma maior segurança para a esposa nesse momento e dito, não, nós não vamos fazer como você quer, nós vamos fazer como Deus falou que vai fazer, então nós vamos esperar. Esse teria que ser o posicionamento aí do marido, mas não foi. Amém, meninas? Vamos lá? Então eu quero lançar essa primeira pergunta aqui e eu queria que alguém falasse algo a respeito disso, não precisa dizer exatamente o que você escreveu. Na página 10, a primeira pergunta fala de tudo isso que a gente falou aqui, diz assim, Deus, deixa eu pegar aqui, ó. Deus faz o impensável, um filho, no finalzinho da pergunta 1 aí. Não é de admirar que ela tenha gargalhado. Você nunca deu uma risada de Sarai? Porque Deus interrompeu a rotina de sua vida com algo inesperado? Descreva o que aconteceu. Então eu queria assim um testemunho bem rápido, né, pra gente não tomar muito tempo, mas eu queria que algumas de vocês dissessem se alguma situação na tua vida que você já acreditava ser impossível aconteceu e aí você pôde gargalhar diante daquela coisa impossível que apareceu na sua frente e você disse assim, não é possível que isso tá acontecendo comigo nessa altura do campeonato, quando eu imaginava que nada disso pudesse acontecer mais. Alguém quer compartilhar algo? Tem alguém aí que quer? Oi, posso falar? Quem é o posso falar? Ah, Stephanie, vamos lá. Oi, Steph. Pra variar, eu já cheguei atrasada, perdão. Fica tranquila que tá tudo certo, tudo sob controle. Diga lá, fala pra gente resumidamente. Eu já vou chegar falando. Resumidamente, conte pra nós aonde Deus interrompeu a tua vida e disse assim, não, eu que mando no negócio e vai acontecer como eu falei. Conta aí pra nós. Quando eu trabalhava, né? Eu não trabalho mais hoje. Mas eu trabalhava no Itaú, na parte de seguradora, no call center. E eu não tenho faculdade, nem esses cursos, não tenho. Eu comecei, parei e não concluí. E a área que eu estava ia ter uma realocação. E assim, a mais da metade foi mandada embora. E a parte que ficaria iria ser distribuída em outras áreas do banco. Não ia ser seguradora, ia ser na parte como bancários mesmo, né? E eu ficava, meu Deus, eu não quero ir para call center, é muito ruim.
não é o que eu gostaria de fazer, mas eu não tenho curso. E pessoas lá com faculdade e tudo mais, né? E a maioria, 95% das vagas que apareceram lá era para outras áreas do banco em call center, para trabalhar todos os dias, né? E aí apareceu algumas vagas, mas pouquíssimas vagas para analista, que é a parte interna do banco. E já é 8 horas, não é agência, né? A parte interna, administrativa. E eu fiquei, meu Deus, poderia ser eu, né? Mas eu não tenho faculdade, eu não tenho nada, é impossível eu ser chamada e entrar. Até que eu recebi um e-mail do banco me chamando para uma entrevista. E eu fui. E no dia que eu fui, eu passei tão mal, mas tão mal. Eu fui parando no metrô e tinha que parar para tomar um ar. Quando chegou lá, eu não conseguia nem ficar em pé, de tão mal que eu estava passando. Aí eu fui no banheiro e orei, falei, Senhor, que eles não vejam realmente como está o meu estado, né, físico, assim, mas que seja feita a tua vontade, porque o Senhor sabe o desejo do meu coração. Eu tenho muita vontade de ir para esse cargo, mas eu não tenho condições, né? Estudos, enfim. E eu fui, fiz a entrevista e eu passei. Eles me chamaram e eu fiquei lá o tempo que o Senhor me permitiu, até que eu tive as crianças e eu pedi para eles me mandarem embora para poder cuidar dos meninos, né? Mas foi algo assim maravilhoso, algo que não tem explicação, porque você não entra nessa área do banco sem ter faculdade ou qualquer outro curso. E eu fiquei lá o tempo inteiro. Várias pessoas eu vi sendo mandadas embora, saíram com faculdade, pós, e eu sempre estive lá. Eu saí porque eu pedi para eles me mandarem embora. Então, Deus é maravilhoso. Amém. Eu queria uma outra mulher que agora dissesse para mim... recebeu a promessa, pegou as rédeas da mão, gerou Ismael, lembra? Sarai gera, né, Ismael através da sua serva, porque ela toma as rédeas de Deus, gerou Ismael, gerou algo que te deu dor de cabeça, algo que te deu muito problema, mas você sabia que aquilo não era a promessa de Deus para você, mas por causa de você ter realmente saído da presença de Deus e feito do seu jeito, você gerou Ismael, mas que em um outro momento Deus trouxe a promessa dele para a tua vida, e aí você realmente teve alívio de Ismael e pôde pegar Isaac nos braços. Não sei se vocês conseguem entender o que eu estou querendo dizer, mas eu queria que você resumidamente me contasse alguma história de algo que você gerou na sua alma, de algo que você gerou por vontade própria, por desobediência a Deus, e depois você dissesse então o cumprimento da promessa de Deus a respeito daquela situação na tua vida. Alguém descreveu isso aí nessa pergunta? Alguém consegue contar esse projeto aí? Eu, quem? É a Carol. Oi, Carol. Você consegue abrir o vídeo ou não consegue? Que horrorosa, Pro. Não tem problema, não tem problema. Essa é a melhor parte, a gente gosta da falta de maquiagem. Mas se você não quiser, não tem problema, pode falar. Ah lá, ô Glória, que bênção. Carolzinha, conta pra nós então. Conta quem foi Ismael na sua vida e depois conta quem é o Isaac. Bom, logo que eu me converti, eu conheci um rapaz que ele falou que tinha 10 anos de evangélico. E, assim, ele falou que ia casar comigo, prometeu um monte de coisa. E eu, pra ser sincera, eu não gostava dele. Mas eu era muito carente, muito, muito carente. E acabei ficando com ele, né? Quis engatar um namoro e tal. Só que ele era possessivo. E ele me batia, ele me proibia de fazer as coisas. Foram 5 meses que eu fiquei com ele nesse relacionamento. Foram os 5 meses mais horríveis da minha vida. E eu tava pra... Eu tinha tudo assim, pra não querer mais saber de mim.
E aí eu ouvi um louvor onde eu, sabe, tive perseverança, porque ele ameaçava que ia matar minha mãe, sabe? Mas, assim, pra mim não largar dele. E com muita persistência e orando, né, para acabar com aquilo, eu consegui sair daquele relacionamento. E passou um tempo, né? E aí eu vim conhecer hoje o meu esposo. Foi meio assim, do nada, porque também eu desobedeci a Deus. Ele não é evangélico, né? Como todo mundo sabe. Eu desobedeci a Deus, acabei engravidando da Agatha, e eu falei, vixe, agora, né? Desculpa o termo, mas lascou, porque eu falei, eu sozinha, cuidando de uma menina, mas ele não, ele me assumiu a criança, quis casar, eu queria só no civil, ele não, temos que ter uma bênção de Deus, mesmo não sendo evangélico, eu achei muito bonito. E nós casamos, hoje temos nossos 2 filhos, e eu vejo que é isso, né? O que você falou. Gente, eu até pedi para que alguém falasse isso, né? Abrisse essa história, e eu não conhecia essa história da Carol, né? Mas eu tenho a minha história é muito parecida e eu acredito que muitas mulheres podem compartilhar também de histórias parecidas. Eu conheço várias também que tiveram essa história, né? De um casamento mal sucedido por falta de direcionamento de Deus, né? Elisângela, mas Deus escolhe marido para alguém? Não, Deus não escolhe marido para ninguém, tá bom? Isso não é bíblico. Essa história das pessoas profetizarem quem vai ser seu marido, isso é antibíblico. O que Deus pede para nós, como mulheres, termos a atenção é a respeito do caráter, da vida dessa pessoa, como ela se comporta, né? De como ela vai ser como marido, como esposo, né? Esses são os pré-requisitos para nós escolhermos um marido. Mas geralmente, na adolescência ou numa idade aí, a gente decide tomar as rédeas da nossa vida, não espera realmente a pessoa certa aparecer e a gente toma as rédeas e casa então, e aí vive um casamento às vezes difícil. Aconteceu comigo também, meu primeiro casamento de 12 anos, foi exatamente assim, ele foi o meu Ismael. Eu tive muitas dificuldades no meu primeiro casamento, foram 12 anos muito difíceis, mas assim, graças a Deus, num dado momento, Deus teve misericórdia da minha vida e realmente me deu a liberdade desse casamento, e hoje eu tenho um casamento realmente bem sucedido, para a glória de Deus. Então, assim, eu gerei o meu Ismael através de um casamento mal sucedido, tive 12 anos de muita dor de cabeça e pude, então, gerar o meu Isaac, que eu acredito que Deus realmente, se eu tivesse escolhido melhor, se eu tivesse analisado melhor, esperado o tempo mais apropriado, porque eu era muito jovem na época, inclusive, muito provavelmente eu não teria tido